adultização de crianças e soluções bíblicas para este fato corriqueiro da sociedade. Este vai ser o tema do vídeo de hoje. O que é, afinal, a adultização de crianças? É quando uma criança ela é tratada como um adulto antes do tempo. E este fenômeno ganhou repercussão, né, social com um vídeo e denúncia do Velka, né, aquele grande influenciador. E eu estava, de certa forma, fazendo uma crítica e uma denúncia, né, construtiva e, ao mesmo tempo, uma denúncia criminal em relação àquele seguidor Ítalo Santos. Bom, pessoal, foi para introduzir um contexto social que está ocorrendo, mas eu quero focar na solução do problema e não ficar repercutindo os efeitos da grandiosidade do problema. E a primeira solução está lá em Hebreus 12:11, que diz: isso ensina a criança, né? Isso, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando a Bíblia nos diz que ensina a criança no caminho em que deve andar, né? Ela está nos dizendo o quê? Mostra que o ensino deve ser adequado à idade e à fase da criança. Sabe por quê? Uma criança que ela tem acesso à rede social precocemente e vê vídeos aleatórios, ela tem uma tendência, até é uma tendência do próprio algoritmo, a enviar conteúdos que ela vê com frequência. E o que as crianças hoje têm a tendência, infelizmente, a ver com frequência? Danças de gente adulto, né? É uma tendência extraordinária, porque a gente vê isso socialmente, né? As crianças sendo exibidas, né, ali de forma precoce a dancinhas muito sensuais, que incentivam a sexualização de forma indireta. Então o algoritmo acaba enviando e as crianças acabam dançando isso, pegando música de adulto, dançando, fazendo gestos de danças, né? Diferentes danças que são de conteúdo, são de fase adulta, né? Isso leva a criança, queira ou não, a se adultizar desse tipo de conteúdo, né? E quais são os efeitos que esses traumas da adultização infantil, né, de criança, ela provoca? Ansiedade, estresse precoce, perda, né, perda da personalidade, dificuldades de construir identidade, relações desequilibradas. Por quê? Porque impor uma maturidade ou conteúdo precoce prejudica esse processo, né? Então, quando a Bíblia diz lá, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, você está mostrando a palavra de Deus para ela. E se ela se encher da palavra de Deus, de conteúdo bíblico, certamente ela vai se desviar e, juntamente com o apoio dos pais, ela vai se desviar, ela vai se afastar de tais conteúdos precoces, de tal adultização. Porque eu vou dar um exemplo, e eu até fiz esse exemplo no caderno para não esquecer. É o seguinte: quando se espera que uma criança haja como adulta, cuide dos irmãos sozinha, ou vista-se como adulta, né, fale como gente grande, ou imite relacionamentos de gente adulta, se está sendo adultizada. Então são vários fatores, né, que em meio ao cotidiano incentivam uma criança a ser adultizada. E os problemas são alarmantes, são grandes, né? Olha que uma criança, ela ter crise de ansiedade precoce por falta de apoio dos pais, ter perda acentuada, né, da sua saúde mental, dificuldade de construir identidade pessoal, né, relações desequilibradas, incentivos a namoro precoce, e tem um problema grande que está aliado a isso, que é a questão da sexualização precoce também dessas crianças, né? Retomando aquele personagem que eu falei mais cedo, o Ítalo Santos, né? A gente vê nos vídeos deles e na denúncia do Velka,
né, que ele estava ali expondo crianças a um exemplo de reality show em que elas tratavam de relacionamentos de gente adulta, né, exposição a danças e a conteúdos, bebidas, até aparência de droga em vídeos tem, né? Isso tudo incentiva, né, a criança a ter traumas, né? Incentiva a criança a tentar ser uma versão acima do que ela está no momento. Uma criança de 13, 12 anos exposta à sexualização, ela vai ter, queira ou não, aquela tendência a procurar aquele tipo de conteúdo. E aonde que ela vai? Nas redes sociais. E a gente sabe que tem sites de pornografia infantil, adulto, enfim. São vários problemas que atraem o quê? Pedófilos, atrai gente adulta. Pode pegar um Instagram, criar ele do zero e pesquisar crianças dançando. Você vai ver, o algoritmo só vai te dar aquele tipo de vídeo de crianças, e lá embaixo nos comentários vão estar lá, link bio, link não sei o que. Então, pessoas adultas querendo se comunicar para ver sites ilícitos ali dentro da rede social. Então, o Instagram em si, ele deveria também, né, ter meios tecnológicos, né, e através até mesmo da inteligência artificial, para tentar excluir esse tipo de vídeo que expõe muito crianças, né, a anseios sexuais, anseios de danças ou vestimentas que atraem esse tipo de público malicioso. E para fundamentar e contextualizar biblicamente as soluções para esses problemas, vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Isso principalmente aos pais, como se deve ensinar. Hoje a gente sai, a gente vai em locais públicos, até mesmo em academia, a gente vê os pais, às vezes quando levam crianças, né, igual eu recebi uma notícia recente, crianças dentro do banheiro fazendo os vídeos, dançando, né, se expondo demais. Então são exemplos diários que a gente vê que os pais também eles precisam buscar a sabedoria, além da que eles já têm, para saber educar melhor os filhos. Vamos lá para mais uma temática. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam no amor também de Cristo. Nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável. Então, portanto, sejamos imitadores de Deus. Deus, ele cuida de nós como nós criamos de criações, por exemplo, no agro. Né? A gente cuida com todo o carinho, amor de gado, de galinha, de diversos animais. E Deus, ele cuida de nós. Então, por que os pais não cuidar com todo zelo e amor e verificar o que a criança ela assiste diariamente, a forma como ela está se expondo? Porque hoje é difícil achar uma criança, né, de idade até nova que não tem rede social, né? Principalmente a partir dos 12, 13 anos é meio complicado, né? Hoje em dia achar uma que não usa. Então a gente tem que ser imitadores de Deus, até mesmo no ensinar, no cuidar, no disciplinar. Deus, com sua grandiosidade, deixou a Bíblia para os adultos, para as crianças, para os adolescentes. E por que nós não se importar em educar melhor as crianças, não é mesmo? Vamos lá. Tem uma passagem interessante em Marcos também. E essa de Provérbios a gente já leu, né? Que fica na mente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Os seus ensinamentos, suas doutrinas, né? E vamos aqui para finalizar, né? Fazer alguns exemplos de exposição. Porque esse fenômeno de adultização de crianças, ele é o quê? É um fenômeno social, psicológico, em que a criança é tratada, vestida, exposta ou cobrada como se fosse adulta antes do tempo. Muitas das vezes, antes de estar emocional ou mentalmente preparada para isso. Isso pode acontecer de várias formas, como exposição precoce a conteúdos adultos, né?
por exemplo, sites de pornografia, sites de aposta, exemplos também, cobranças emocionais e responsabilidades exageradas, como, por exemplo, a gente vê hoje crianças, os pais incentivando crianças a dançar para ganhar likes, a ganhar visualização e positivamente querer monetizar. Então isso acaba trazendo uma responsabilidade exagerada para a criança, a treinar danças, a se vestir como adultas, e isso tudo leva os pais, né, a olhar para o dinheiro e esquecer da saúde, da integralidade da criança, que é um ser ainda em desenvolvimento. Estímulo à sexualização precoce através de danças, vestimentas, forma de agir, de falar, e isso às vezes vem de casa, né? Pressão estética e comportamental. A criança ela deve estar num padrão de corpo. A criança ela deve ter o comportamento, agir como adulto para ganhar mais likes. Ela tem que estar com a veste curta, roupa muito curta, expondo seios, né, glúteos, enfim. Isso tudo incentiva, né? Isso tudo faz com que tenha um desenvolvimento precoce. E isso leva o quê? À adultização. E leva a esse treinamento, né, em que uma criança ela não deve ser treinada a ser adulta antes do tempo. Pessoal, finalizo aqui este vídeo, né, trazendo este fato social, né, que está ganhando repercussão nacional, para vermos soluções bíblicas que a palavra de Deus, né, ela nos ensina a criar, a desenvolver um lar saudável, tudo com base na palavra do Senhor. E em Tiago nos ensina isso, que a gente deve lá, né, pedir sabedoria, Tiago 1, versículo 5, pedir sabedoria a Deus, que Deus dá a todos aqueles que pedem. E hoje, onde a tecnologia é alarmante, as redes sociais é alarmante, se a gente não pedir sabedoria a Deus para educar os filhos, que quer tudo para ontem, né, as crianças, fica difícil lá na frente a gente ter ali filhos saudáveis, profissionalmente realizados, enfim. Fique com Deus e até a próxima.